Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar início aí à nossa live. Oi, pessoal, boa noite. Enquanto a Renata entra em contato aqui com a gente, vamos dar início, vamos esperar o pessoal ir conectando. Turma do Aqua já aparecendo, família. Olá, professor Paulo. Professora Renata. Só um minutinho que a professora Renata já está entrando. Olá, boa noite, pessoal. Já vamos começar. Só esperar a professora, que já está chegando. Aí. Aí, boa Olá, noite, professora boa Renata, tudo noite. bem? Boa noite para todo mundo. O pessoal E já está aí, chegando aí para a gente começar. boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Imagina, Renata, a gente que está muito lisonjeado, né? Eu tenho aqui muito que te agradecer, que prontamente, né, atendeu aí o nosso convite. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? E para mim foi uma honra, né? Logo no primeiro contato, a gente poder contar com você, né? Nessa temática da natação para bebês, que você é a nossa referência, né? Eu já Nossa, venho muito acompanhando o seu trabalho, né? Há muito tempo. E foi o primeiro nome que nós pensamos quando a gente, né, pensou na temática da natação para bebês. eu fico muito feliz. E assim, é um prazer. A gente tem que sempre que. Eu sou sempre muito pronta para responder, né? O pessoal sabe disso. Às vezes eu posso até demorar, mas eu sempre respondo. E eu fico assim, eu adoro interagir. Ultimamente, eu tenho feito isso que você está fazendo. Estou muito mais entrevistando do que Aham. sendo entrevistada. Então, uma boa oportunidade. Então, muito obrigada. Estou muito E eu contente aí. vejo aí que a sua agenda está bastante corrida, né? Que está tendo live todo dia, né? Várias. É um projeto bem Aham. legal de na quarentena levar bastante troca e conhecimento. Então, eu fui chamando os amigos foram topando, e aí virou o que era para ser uma semana, já está entrando na terceira temporada, que começa na Sim. semana que vem. Então, tá desde recreação até natação. Hoje foi o Peixe que falou, né? O meu Eu vi à corde. tarde. Foi muito bom natação de adulto. Ele vai voltar, o pessoal já Ai, que pediu. bom. Neurociência, Então, aí é pessoal, vai uma grande puxando, produto. né? Muito assunto, né? Pessoal, então nós estamos aqui na nossa segunda live, né, do programa Aqua. O programa Aqua é um projeto de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, que oferece várias atividades aquáticas para a comunidade. E, né, se eu for falar o currículo aqui da Renata, nós vamos gastar o tempo da live inteira. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui, para a gente, né, gastar esse tempo com o conhecimento que ela tem para trocar com a gente. Então, a Renata ela é especialista em natação e atividades aquáticas.
especialista em psicomotricidade. Ela é nada mais do que menos membro fundador da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, é docente de pós-graduação de natação para bebês infantil, também docente de pós-graduação em psicomotricidade e em gestão, palestrante no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, gestora técnica da Academia Companhia Atlética no Rio de Janeiro e também professora de Educação Física Escolar, né? Então é um pouquinho aí de tudo que a Renata faz. E de vez em quando a gente dorme. Também, né? Quando sobra um pouquinho de tempo, né, Renata? Bom, Renata, então seja bem-vinda, receba mais uma vez nosso carinho, né? E nosso muito obrigada por participar desse momento. O pessoal vai colocando aí suas perguntas, seus questionamentos, que eu vou anotando aqui enquanto a Renata vai conversando com a gente, para que, na medida do possível, ela possa ir respondendo, tá bom? Então, Renata, fique à vontade. Bom, que vocês... Eu me preparei, assim, para mais responder as perguntas. Você me mandou algumas, então, assim, eu prefiro ir trabalhando com as perguntas. Vocês me fazem as perguntas e eu vou... Então, eu acho que funciona já temos melhor. uma listagem aqui. Acho que funciona melhor. Bom, uma das primeiras coisas que a gente teve aqui de pergunta foi a questão da relação dos pais, né? Que eu acho que é algo bastante importante na natação para bebês, né? Visto que é uma escolha dos pais na maioria das vezes, né? Não é uma escolha do bebê fazer a aula de natação para bebês. Então, eu acho que a gente poderia começar por aí. E até pensando um pouco na questão da aula individual, da aula coletiva, né? Que uma tem um pouco mais da influência deles do que a outra, né? Então, acho que a gente pode partir daí. São duas ótimas perguntas que, inclusive, eu abordei essa semana passada no Swim Party da MGB. Eu participei, estava lá. Estava lá, então, foram questões que foram colocadas. Então, vamos primeiro para a relação com os pais, né? No início, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que os pais atrapalhavam muito, porque eu ainda não tinha a compreensão da importância da família. Depois que eu comecei a entender o nível de ansiedade, de expectativa dos pais, eu comecei a ter uma empatia por esses pais e comecei a compreender que o bebê não vem sozinho e que se eu não tiver uma relação empática e acolhedora, por mais difíceis que esses pais sejam, esse bebê não vai continuar com a gente. Esse bebê não continuaria comigo. Então, assim, eu comecei a me comunicar com esses pais. Como? Primeiro, tentando munir esses pais de antecipações. O que é isso? Então, o bebê chega nos primeiros dias de aula. Os pais vêm cheios de expectativas, vêm com a avó, máquina fotográfica e GoPro e não sei o quê. Nananana. Então, a primeira coisa que eu falo para eles nesse primeiro dia, quem vai registrar, registra de longe. Porque quanto menos gente, melhor. Estou falando daquele pai ou mãe que vai entrar na piscina com o bebê. Então, vamos fazer o seguinte, não tenham pressa. Pode ser que o bebê estranhe, pode ser que ele chore, pode ser que ele não queira fazer as atividades, isso é normal. Então, o que vocês vão fazer hoje? Vão acompanhar a turma, fazer uma familiarização. O que acontece muitas vezes? O bebê fica super bem. Então, assim, eu antecipei coisas que poderiam ser ruins. E quando é ruim, o pai não se assusta, nem a mãe. E quando é bom, o pai fala, opa, muito maravilhoso. Feliz, né? Tá super feliz. Então, antecipar essas situações. E aí, sempre me munindo de outras questões. Por exemplo, é muito importante que a gente diga aos pais, antes de começar a aula, qual o objetivo principal que você vai trabalhar naquela aula. Né? Hoje nós vamos dar uma grande importância aos deslocamentos, às propulsões. Então, vamos prestar atenção em como a gente pega, se o bebê está confortável, se ele não está. E sempre
ensinar aos pais como fazer e sempre incentivar aos pais, mesmo que a gente perceba que eles não estão conseguindo fazer. E eles percebem que não estão. O que a gente Uhum. tem que dizer? Você está indo bem, continua assim, é assim mesmo, né? Então, essa relação não é dar palestra para os pais, é ir munindo os pais de informação. Quando eu percebi que os pais se sentiam mais seguros, sabendo que eu me demonstrava o domínio do que eu estava fazendo e conhecimento, mudou muita coisa. Então, acho que é um equívoco nosso como professor pegar o roteiro da aula, ligar o play e dizer só bom dia para os pais e tchau para os pais. Tem que explicar, ó, nós vamos fazer agora uma atividade com tapete. O que pode acontecer? Ah, alguns bebês vão ficar rateando, não vão querer, então olha só, fica brincando de subir e descer com ele no tapete. Se ele não quiser, não tem problema, fica Uhum. perto. Mas aqueles que conseguirem, vamos fazer sempre antecipar. Sempre Sim. antecipar. Então, isso é uma coisa que. E outra coisa, ouvir. Eu comecei a ouvir o que esses pais tinham para falar. Por mais que tenham profissionais que falam assim, eles não falam quase nada. Falam. Falam. Você tem que saber interpretar nas entrelinhas. Uhum. Então, assim, hoje eu falo para você que os pais são grandes parceiros. Eles não são nossos inimigos. Agora, não tem mais pai bobo. O que é que não tem mais pai bobo? Todos os pais sabem o básico da natação para bebê. Eles sabem que Uhum. faz bem, eles sabem os benefícios, eles sabem um pouco de estimulação. Então, eles querem saber se você sabe. Sabe? Testar a gente, né? Eles testam, mas não é uma testagem de malícia. É uma testagem Aham. porque, assim, gente, Para se sentir você seguro, né? está botando o seu filho, o seu maior bem Uhum. precioso, na mão de outra pessoa que você não conhece. Você vai testar. Então a gente às vezes se ofende, mas isso é algo que acontecia quando eu não tinha essa percepção. E eu acho que a gente vai passar por isso. Quem está, de repente, se formando agora, pela própria história de vida, de às vezes não aceitar uma crítica, ou a negação, Uhum. ou de se sentir julgado. Aí vem aquela questão do autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim, poxa, aonde que eu posso melhorar essa relação com os pais? Acho que essa que seria Aham. uma dica, assim, Boa. bacana. E até nessa mesma. Ah, pode falar. Não, amo, e essa dica vale tanto para quem trabalha com bebê Uhum. individual, com bebê com os pais na água ou com o personal. A dica é a Sim. mesma, sabe? Você vai buscar você tem que buscar essa comunicação, ou melhor, se mostrar aberto para essa comunicação. Não é raro alguns Uhum. pais falarem, o professor pode ser maravilhoso. E a mãe falar assim, não fui com a cara daquele professor. Ele é Uhum. maravilhoso. Por quê? Porque aquele professor naquele dia não recebeu, não acolheu, não se mostrou disposto. Então, isso a gente tem que falar Uhum. com o corpo, com o olhar. E os pais, e assim, focar nos pais também. É para focar no bebê? É. Mas é focar nos. A aula é para os dois, para os pais e para os bebês. Independente E do é pai estar aquela na água ou história, não. né? Muitas vezes é a nossa última aula do dia, mas é a primeira do aluno, né? Então a gente tem que estar recebendo ele como se fosse a primeira do dia, né? Com Eu, toda, por mais que lá no fundo a gente esteja cansado, né? Com frio, mas essa recepção ela é muito importante, né? eu costumo dizer isso para os professores da minha equipe. Se você não aguenta uma carga horária muito grande, então diminua. Mas Uhum. aquela criança e aquela família, eles não sabem que você está dando aula desde as 6 da manhã. Então, se você Sim. não está segurando a onda, às vezes é melhor você ganhar um pouco menos e ter mais qualidade de vida do que você fazer uma Uhum. entrega ruim e só ter crítica. Já cortei carga horária de professor por causa disso. Primeiro a gente avisa, a gente dá um coach, a gente Aham. dá um feedback. Mas quando você vê que é mais forte que o professor, ele não está aguentando. Então, ó, senta aqui. Você vai ficar com raiva de mim no começo, mas é pro teu bem. Você rende É. até esse horário.
Depois desse horário, você não está rendendo mais. De repente, você pode pegar até uma outra carga horária, numa outra academia ou numa outra atividade. Mas aqui com o Mudar o bebê, você ambiente, né? mudar Uhum. até dentro da própria piscina, trocar de Uhum. turma, já muda muita coisa. Então, essa sensibilidade a gente tem que ter também, de olhar para a gente e falar assim, não, depois das 5 da tarde eu não aguento mais. Eu não vou fazer uma entrega legal. Então, isso é importante Uhum. também. É que o bebê sente, né? Muitas vezes essa insegurança nossa, esse cansaço nosso, é o motivo dele estar chorando durante a aula, né? Que às vezes a gente fica, nossa, mas por que ele está chorando? E a gente não se olha, né? Não olha a maneira que a gente está lidando com essa criança nesse momento, né? E também os pais estão observando a gente o tempo todo. Qualquer Uhum. mudança de cara, de fisionomia, é motivo para os pais fazerem uma leitura de você, que muitas vezes é uma leitura equivocada, mas a gente não se percebe. Então, é uma coisa de realmente autoconhecimento. Uma virada de lado que você dá para o estagiário, o pai pode achar que você está fazendo uma crítica ao filho dele. Então, você tem que estar Uhum. atento e concentrado o tempo todo em mostrar prontidão, interesse, carinho, por mais difícil que aquela família seja. É verdade. É difícil? É difícil. Muito. Bom, Renata, ainda falando da questão da dinâmica da aula, como que você vê os prós e os contras da aula individual e da aula em grupo, pensando no desenvolvimento do bebê mesmo? Olha, eu vim de uma escola do Rio de Janeiro, né, onde eu vou revelar até a minha idade, né? Nos anos 80 e até o iníciozinho dos anos 90, o Rio de Janeiro tinha por tradição trabalhar o bebê individual. Não era personal, porque naquela época não existia personal, existia aula particular. Também não era aula particular. As pessoas pagavam a academia para fazer aula de bebê e o bebê era individualizado com o professor. E essa cultura ainda existe, tá? E durante muito tempo, eu fui criticada, meus colegas também, porque a gente fazia um trabalho muito bacana de trabalho individual, mas a gente foi criticada por muitas pessoas por não fazer um trabalho com os pais na água, e na época nem era pais, era a mamãe na água. Era Uhum. uma questão cultural, tá? Por outro lado, também tinham professores que não queriam esse trabalho com os pais na água porque achavam que atrapalhava. Então, eu vim dessa cultura, mas aí vem a história. Eu sempre fui buscar conhecimento em outros lugares. E eu comecei a ouvir e a ler sobre essa história das aulas com os pais na água. Então, eu comecei a adquirir. E naquela época era difícil, porque não tinha internet. Então, eu comecei a Uhum. adquirir livros de fora do Brasil. Comecei a ir a cursos fora do Rio de Janeiro. Eu sempre fui muito Rio, São Paulo, Curitiba, que sempre foram polos de Uhum. cursos voltados para isso. Aí tinha os congressos como o ENAF, o Fitness Brasil, e ali existia, sim, profissionais que já tinham um trabalho muito fundamentado com essa relação dos pais na água. E aquilo me encantava, porque eu achava aquilo muito bacana. E como é que a gente poderia colocar em prática? Até que a minha coordenadora de uma das academias que eu trabalhava, ela topou, né? Ela trouxe, na época, ela trouxe a Sandra para dar um curso para a nossa Uhum. equipe, só desse trabalho de bebês com os pais. E eu lembro que, na época, assim, eu fiquei até muito envergonhada, porque alguns comportamentos de alguns colegas meus foram péssimos, né? Mas é aquela história. Você vai se destacando porque você vai prestando atenção e vai saindo do bolo, né? Se você Uhum. ficar no bolo, É né? só E mais um. é mais um no meio da galerinha, Uhum. entendeu? Adoro os meus colegas, mas eles estavam satisfeitos em beber individual. E eu achava que a Uhum. gente podia abrir uma possibilidade. Prestei muita atenção porque eu já vinha com essa leitura. Então, aproveitei aquele gancho e aí a gente Uhum. sentou e conversou e nós abrimos. E eu vou dizer para você o horário, você não vai acreditar. Era 7h30 da manhã.
E Bebi deu com mãe. Ibope. Nos primeiros 2 meses não apareceu ninguém. Ninguém. E o dono da academia, eu posso até falar com o maior carinho, foi a Estilo Escola de Natação, foi a minha coordenadora, Márcia Napo, que me deu essa oportunidade. Ele falou, se em 3 meses não entrar ninguém, a gente vai ter que encerrar, porque dá certo esse individual. E aí, quando estava para entrar o 3º mês, entrou uma mãe com uma criança. Eu peguei aquela mãe e aquela criança, eu peguei aquela oportunidade como se eu tivesse 10 mães com bebês. E aí acontece uma coisa que a gente não pode esquecer, que vale mais do que Instagram, Facebook, é o boca a boca. Essa Com mãe foi certeza. para a pracinha, ela chamou uma outra mãe, que chamou uma outra mãe, que chamou uma outra mãe. Eu sei que no final desse 3º mês, eu já tinha 4 bebês. No final de 5 meses, eu já estava com a turma lotada e abrindo outra. Entendeu? Então, depois dali, nós tínhamos na Estilo o bebê com mãe ou com pai, né? E o bebê individual. E aí depois abriu o horário da tarde. Então eu tinha 2 turmas seguidas, com fila de espera. Então isso foi muito bacana, porque ali foi uma oportunidade que me deram e que eu não esqueci, da onde aproveitei, não esqueci, e depois eu levei, quando eu fui para aí eu levei essa concepção para Mergulho Fundo, que era a outra academia que eu trabalhava. Cheguei lá e falei assim, vamos fazer assim? Vamos. Aí vem também toda a relação de respeito. Vamos. E continuamos com os 2 produtos, porque a gente também tem que entender o seguinte, quando é cultural, você não briga. Você oferece os 2. As 2 possibilidades. Entendeu? As 2 possibilidades. Você oferece as 2 possibilidades. Com o tempo, o que foi acontecendo? A maioria, aí a gente foi ensinando como vender. O que é melhor? Aí eu vou dizer para você o que é melhor. Eu, na minha concepção de trabalho, é melhor para mim. Eu vejo que a criança ganha mais quando ela está com os pais na água. Porém, os meus bebês individuais, eles não ficam sozinhos, ele e um professor. O que isso quer dizer? Nos horários que eu tenho bebê em grupo, tenho os bebês com os pais, nos horários que acabam esses horários, a minha piscina de bebê continua tendo bebê. Só que eu tenho 3 professores, 4 professores, no mesmo horário com os bebês. Então, esses bebês... Então, tem essa interação, né? Tem essa interação. Agora, com isso estou dizendo que o trabalho individualizado não é bacana? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em alguns aspectos, por exemplo, como a adaptação, um trabalho individualizado é mais penoso dependendo da criança. Por exemplo, você tem uma criança que o pai não está presente, que a mãe não está presente, que alguém não está presente, que só está a babá, ou que só está alguém que não tem... E você está sozinho com aquela criança, você pode ficar, às vezes, meses com aquela criança na borda, fazendo uma adaptação. Coisa que no bebê com o pai e a mãe dentro d'água, esse processo é mais adiantado. Por outro lado, em algumas perspectivas, essa criança também, se tem pais e mães que são muito super protetores, que têm muito medo, essa criança que está individualizada, muitas vezes ela também rende bem. Então, resumo da ópera. Eu acho que existe assim, se você tem um pai e uma mãe que estão super afim de estar dentro d'água e fazerem essa relação de trabalho, de proposta com você, show de bola. Faça. Se você não tem essa disponibilidade, esses pais não têm essa percepção, aí pode ser indicado um trabalho individualizado. Pode, por que não? É porque assim você oportuniza para qualquer situação, né? O bebê que tem a possibilidade do pai estar na água, porque às vezes até por conta de trabalho, ele não tem aqueles horários que a academia oferece, né? E se a gente tem aula individual, ele não vai deixar de fazer a aula. Ele vai fazer de forma individualizada, né? Agora, esse professor do individualizado, ele tem que saber guiar uma boa aula,
fazer essa relação. E outra, ele tem que passar para os pais, mesmo não estando na água, essa evolução desse bebê. Então, por exemplo, eu tenho aula de bebê com os pais, mas tem horários, por exemplo, que são horários que minha piscina ficaria improdutiva. Eu tenho esses bebês, tenho esses pais, e esses bebês vêm às vezes com a avó, e a avó não quer entrar na água, porque ela tem medo, porque ela não quer se expor. E aí a Então, aula não rende, né? não rende. Então, você oferece um trabalho desse, bem feito, por um profissional bem especializado, é ótimo. Então, hoje eu sou a favor de você ter os dois produtos. Você ter Com o bebê certeza. e também ter e ocupar a sua piscina com horários mais na ponta, horários que você não teria, que você pode dividir até com uma turminha e botar 2, 3 professores com bebê ali e fazer um trabalho que é interessante. Renata, você trabalha com quantos bebês no caso das aulas em grupo? Que foi uma pergunta agora que tivemos. Olha só, a gente não tem receita, né, para isso. Eu tenho uma piscina só de bebê. Esta minha piscina cabe, lotação máxima, tá? Que é bebê com as mães. Cabem 14 bebês com as mães, mas a gente acha muito. Então, quando chega assim a 10 bebês, eu já fecho a turma. Mas se aparece uma mãe que só pode aquele horário, eu ainda Aí tenho... abre uma... É o overbook, eu tenho umas 4 vaguinhas ali de sobrevivência. Tem gente que tem espaço maior. Aí consegue ter mais. Aí você vai ter que fazer uma relação também com o tempo de aula. Se você coloca mais de 10 bebês, 30 minutos talvez seja pouco para você dar toda a atenção. Então, aí você aumenta um pouquinho o tempo de aula, porque você consegue colocar mais bebês. Eu já vi projetos sociais aqui no Rio de Janeiro, né, em comunidades, em vilas olímpicas, 30 bebês com mãe. Nossa, é muito bebê, né? É muito bebê com mãe. E aí divididos em subgrupos de 10. 3 professores, porque só tinha aquele horário. Então, assim, não existe uma fórmula. Mas, assim, essa relação de tempo de aula, quantidade de alunos, quanto cabe na sua piscina, é importante você pensar nisso antes de oferecer o número de vagas. Então, é uma matemática que é importante você pensar. E aí, Renato, o pessoal tem perguntado aqui qual o tempo de aula, a idade de início dos bebês e teve uma pergunta sobre a temperatura e tratamento da água também. Vamos lá. Tratamento de água. Para mim, água de piscina boa é aquela que é bem tratada. Embora a minha piscina principal seja salinizada. Quando eu digo piscina principal, é porque além de tomar conta da piscina da sede da Companhia Atlética do Rio de Janeiro, tem as piscinas dos condomínios. Então, hoje eu não dou mais aula de bebê. Meu trabalho é de supervisão técnica. Então, eu tenho piscina de gestão e supervisão da técnica dessa qualidade da metodologia. Então, por exemplo, eu tenho piscina de condomínio que é com ozônio, eu tenho piscina que é com cloro e tem a piscina da sede que é com sal. A piscina de ozônio, ela precisa de sal ou de cloro, normalmente é cloro, para funcionar bem, tá? E ainda tem um condomínio nosso que talvez a gente pegue, que vai ser com ultravioleta, que já vai, é outra tecnologia. Mas, assim, o que eu aprendi? Piscina boa é piscina bem tratada, seja qual for o tratamento. Então, isso é muito, muito importante que a gente entenda isso, né? Entenda essa relação. Porque tem gente que tem piscina salinizada com pH todo alterado. Descontrolado. Descontrolado. E tem gente que tem piscina com ozônio também descontrolado. Então, tem... Aí você... Renata, então a gente tem que entender um pouquinho de tratamento de piscina? Tem que ler um pouquinho, sim, para a gente entender, para a gente saber explicar aos pais, para a gente até entender como a piscina funciona. Sobre a temperatura da piscina, também não existe uma fórmula, tá? Vou até citar aqui, quem quiser procurar lá no site do INAT, o grupo de pesquisa do Fabrício fez um trabalho muito legal de várias testagens de temperatura
piscina fechada, piscina aberta, bebê com roupa, bebê sem roupa, aferindo a temperatura. Muito legal essa pesquisa. Mas, assim, o que a literatura recomenda? Tá? Alguns guidelines, como o guideline, por exemplo, da Associação Americana de Exercícios Aquáticos, a AEA, que a piscina fica entre 30 e 32. Se você for pela FINA, você não vai ver essa temperatura, porque ela não fala de bebê. Ela fala de natação competitiva. Então, por que eu estou colocando isso? Porque várias vezes já me deparei com algumas questões de pais ou moradores do condomínio dizendo que a piscina estava muito quente. E a piscina, às vezes, é única. E aí eu falei, olha, a piscina, ela tem bebê, tem criança pequena e tem a sua aula. Nós temos que chegar ao meio termo. Porque aqui na FINA diz que é 25 graus. O senhor é competitivo? A maioria dos nossos alunos também não são. Então, eu tenho isso aqui que diz que a temperatura... Então, aqui eu tenho hidroginástica para idoso, tenho bebê, tenho... Então, vamos ter que ficar entre 30 graus. Eu brinco que essa discussão é uma que a gente vai aposentar ouvindo, porque o aluno entra na água, fala que está ótimo, que vai entrar em seguida, vai falar que está gelada, e assim não termina nunca, então, né? Mas a relação que essa pesquisa que o Fabrício fez com o grupo dele, que apresentou no INAD do ano passado, foi muito legal, porque ele fala da dinâmica da aula, que é aí que a gente tem que se perguntar. Nessa pesquisa dele, em todas as aferições, tá? Bebê com a roupinha de lycra, bebê sem roupinha, piscina. Ele foi percebido, em quase todas as aferições, que no terço final da aula, todo mundo sente frio, tanto a mãe quanto o bebê. Então, isso mostra pra gente o quê? Que a gente precisa mudar a dinâmica da nossa aula, tá? De bebê, dependendo do clima. Então, mesmo que eu esteja com a temperatura melhor possível... Adequada, né? Mais adequada possível. A minha piscina é fechada, o vestiário fica dentro da piscina, a minha temperatura fica entre 31 graus a 32 e tem gente que fala que sente frio, porque é muito... É fisiologia da imersão, é pessoal. Entendeu? Então, assim, mas uma coisa, eu percebi muito isso e passei para os professores. A aula tem que ter um dinamismo. Você tem que ter uma fluidez dessa aula para esse corpo desse bebê que perde muito calor na água também. Não perceber, né? E nem a mãe, porque muitas vezes o bebê está bem, quem está com frio é a mãe, e quem faz essa colocação da água fria é a mãe. É a mãe. Então, a gente tem hoje as roupas, então, essas informações são muito importantes, porque senão a gente vai ficar... não vai agradar a todo mundo. E tem uma hora que a gente tem que dizer assim, olha, o recomendado é isso, estamos aqui. Agora, aonde está a minha academia? Você está em Macapá, que eu já fui lá, em Macapá, tá? Que é muito quente. É muito quente, bicho. Não tem... O aquecimento Nós aqui solar. também de Uberaba também estamos no quente também. Essa região de vocês também é. Mas assim, é bem Macapá quente. é o ano inteiro quente. Eu brinco que eu cheguei lá para dar um curso, o aquecimento é solar de solar mesmo. Porque você chegar à noite, a piscina está a 35 graus. Imagina você dar uma aula de hidroginástica a 35 graus. Uma aula de natação a 35 graus. Não tem entendeu? condição. Não tem condições. Então, assim, o que você vai ter que fazer? Adaptar. Então, a literatura recomenda entre 30 e 32 graus, na maioria, né? E alguns guidelines também. E essa pesquisa, eu aconselho todo mundo a olhar, porque ela dá várias variáveis. E aí vocês vão adaptar a realidade de vocês. E o meu grupo de estudos do Aqua já está intimado a ler essa pesquisa, viu, gente? Tá, já é a próxima tarefa, já aí, ó. Do grupo do Fabrício, né? Do Fabrício Madureira. Tá no site do INAT, porque foi do último congresso. Congresso do ano passado, do CBNI. E tem... eu vou... tá, depois eu posso até depois te passar. É bem bacana. Obrigada. Renata, sobre a questão da idade dos bebês, eu vou emendar uma outra pergunta. Se você pudesse resumir, né? Eu sei que você divide em bebê 1, bebê 2 e o bebê 3, né? O bebê a partir dos 6 meses, sendo o bebê 1. Se você pudesse resumir, né, os marcos de desenvolvimento que ocorrem nessas 3 fases, digamos assim, o que você acha que é imprescindível a gente estimular dentro de uma aula de natação para bebês?
Eu boto antes, tá? Os bebês. Eu recebo o bebê com 3 meses, né? Uhum. Mas é porque eu tenho uma relação de ambiente que favorece muito, Propício para isso. Uhum. propício. E também eu tenho uma relação há muitos anos com alguns Aham. pediatras da minha região, desde a época que eu era da outra academia. Então, assim, Isso é foi muito importante, né? muito. E eu bati na porta Uhum. mesmo. Naquela época a gente batia na porta, marcava consulta, quando chegava lá não era nenhum bebê, era eu, né? E conversava, levei muito não na cara, mas também alguns sims que foram valiosíssimos, porque para onde eu fui, esses pediatras indicavam a aula, porque eles começaram a entender que não era uma aula só de mergulho. Então, dentro do. Uhum. Como é que eu divido em BB1, BB2 e BB3, porque eu tenho uma metodologia que está junto comigo já há alguns anos, mas mesmo assim eu já dividia dessa forma. O BB1, ele vai até mais ou menos um ano. E qual é o mais importante do marco do desenvolvimento desse primeiro ano de vida? Essa criança, ela sair do momento que ela é reflexa, que ela está Uhum. muito subcortical, e ela passa a ser... o cérebro dessa criança começa a se corticalizar. Com isso também ela sai de uma posição horizontal e começa uma posição vertical, ela se verticaliza. Então, Uhum. o desenvolvimento céfalo-caudal é um marco importantíssimo desse primeiro ano. Fora, né, a questão do tônus e do equilíbrio. Sendo que o equilíbrio, ele começa a aparecer e a gente a estimular mais quando esses reflexos vão sendo inibidos. Tá? Então, assim, Uhum. quando você tem um bebê de 3 meses, esse equilíbrio não faz muito sentido estimular, porque esse bebê é reativo. Ele reage aos estímulos reflexos de sobrevivências ou Uhum. primitivos. Quando esse bebê, a partir do segundo semestre desse primeiro ano, ele começa a amadurecer esse cérebro, você começa a trabalhar esses fundamentos, esses conceitos de equilíbrio. Mas a parte tônica, ela já está ali. Então, a gente fala Informação. do tônico Uhum. postural. Isso é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Outras coisas importantes, trabalhar essa retificação de cabeça, né? Esse bebê que começa todo e Uhum. ele vai... Então, essas empunhaduras ou pegas, o trabalho na água, o trabalho com... Aí, se você for colocar alguns materiais, os tapetes são os principais materiais no início, né? Uhum. Trabalhos de estimulação auditivas, visuais, sensoriais, perceptivas, são muito interessantes. Mas esse bebê, até ficar em pé, ele é um. Aí, quando ele fica em pé, ele é outro. Porque ele ganha uma outra mobilidade exploratória. E aí, ele tem outra maneira de ver o mundo. Então, você tem que trabalhar com ele outras combinações de habilidades. Então, ele vai Uhum. começar a engatinhar, a ficar de pé, a trocar de postura, a lançar, a pegar, a compreender melhor os objetos. E isso tudo também é uma outra relação, porque ele tem uma Sim. relação mais de protagonismo dentro daquela Uhum. aula, de desejos. Então, muitas mães falam assim: olha, quando ele tinha 6 meses, ele batia muito a perna. Agora que ele tem 1 ano e 2 meses, ele não bate mais. Não é Não. isso. É que lá ele tinha uma relação de estímulo com reflexo natatório. Reflexo, né? Agora, Já era natural o movimento das natural. pernas, né? Agora ele tem que ser o quê? Estimulado, motivado, ele tem que ter algo para ele se locomover até lá. Seja por um Uhum. estímulo de música, seja por um material, seja pelo pai. Ele tem desejo, ele já tem essa relação, ele já tem um corpo mais ativo. Já o bebê de 2 a 3 anos ainda tem outra situação. Ele já combina na parte Aí o motora, pessoal está comentando aí é a parte difícil, porque aí ele já não quer mais fazer o que a gente quer, né? E aí eu acho engraçado que a gente luta a vida inteira para o bebê mergulhar. Aí quando ele chega com Aham. 2, 3 anos, que ele quer ficar assim, Ele mergulha. a gente quer que ele fique fora d'água. Então a gente tem que decidir o que a gente quer.
como Pois é. professor, né? Então, assim, eu costumo dizer que assim, essa criança que diz que vem com a gente ali e descobre esse prazer de afinidade com a água, e ela tem uma relação dessa água de mais autonomia, isso tem que ter segurança aquática, tá, gente? Eu tenho que estar Aham. ali para dar esse espaço exploratório. Entra uma outra coisa fundamental, é a verbalização por pequenas frases, onde ele coloca o desejo dele, a personalidade dele. E nesse momento, muitas vezes, ele não precisa da mãe mais. Então, eu tenho nesse BB3 já as turminhas com esses bebês, porque eu ainda considero Aham. bebês, mas bebês que têm uma outra dinâmica com os professores, tá? Então, assim, de 2 anos até uns 3 anos, que é o BB3. Que em algumas academias ainda continuam com as mães, mas as mães elas ficam ali como uma parte de segurança. Eu já trabalho, já não é com 2 anos que sai, mas a partir Uhum. de 2 anos, essas mães começam a se desprender. E eu ainda faço também um outro trabalho que é, se eu sinto que é uma criança que precisa ainda de uma segurança, ela sai do bebê com mãe, ela passa um tempo no bebê individualizado. Esse Uhum. professor vai fazer a ponte na turminha e aí a gente tem uma Aham. integração, tá? Então, É, isso precisa ser bem individualizado, né? Porque vai do desenvolvimento de cada criança, né? tem criança Inclusive, que até perguntaram se trabalha nos grupos, o BB1 junto com o 2 e o 3. Né, isso acontece, mas assim, tem que ser, ao mesmo tempo que está junto, tem que ter, né, um direcionamento separado, digamos assim, né? Por exemplo, o BB1 e o BB2 eu trabalho junto, tá? Porque as turmas de BB1 acaba que acontece o seguinte, a maioria vem depois dos 6 meses. Então, o BB1 acaba sendo um nível que fica assim 3 meses. Para eu abrir um Aham. horário, ficar um bebê, às vezes 2 bebês. Então, eu boto o BB1 junto com o BB2. Só que, foi até como eu mostrei lá no curso do Swimpare, Do Swing Park. o professor ele vai dar o mesmo material, vai ter a mesma proposta, mas a resposta desses bebês vai ser diferente. Uhum. Então ele tem que comandar. E em alguns momentos, até dividir o grupo em dois. Ó, para cá, os bebês que já engatinham e andam. Para cá, os bebês que ainda se arrastam. Então, Aham. 2 tapetes. Ah, eu tenho um tapete só. Então, no tapete, agora o grupo dos bebês que ficam em pé, que sentam sozinhos, parará, e vamos fazer um trabalho de deslocamento com o outro grupo Com de os outros bebês. bebês, Depois, troca. trocou. E aí, Uhum. finaliza todo mundo junto de novo numa roda final. Então, estratégias de aula. Agora, o BB2 com o BB3, ou o BB1 com o BB3, é mais complicado. Esse BB3, ele é uma criança extremamente ativa. Então, ele Uhum. precisa de liberdade na maioria das vezes. É uma criança que tem uma expressão muito grande. Eu falo que é a transição do bebê para a criança Da pequena, infância. da infância. Então, esse marco é fundamental. É a turma que realmente não dá para misturar. Porque Uhum. Tem o, uma característica bem peculiar, eles né? são muito peculiares. Muito peculiar. Eu sou apaixonada por essa idade. Porque eu acho que essa Eu também. interação, essa maneira deles verbalizarem. Até então, a gente interpreta pelo toque, pelo tônus, pelo olhar. De repente, eles estão dizendo não. E aí você tem Uhum. que negociar com eles. Por que não? Né? E é um não que quer dizer sim. Entendeu? Então você tem. Aham. E eles têm a imaginação e eles colaboram com a aula. Então é uma outra pegada, mas que eles ainda são bebês. E aí tem um erro clássico, que muitas vezes alguns professores, por eles serem assim, e alguns pais também, querem superestimular essas crianças e forçar a barra dessas crianças, porque elas estão somente com autonomia. Mas o corpo delas, Sim, neuromotoramente, ainda não está preparado para certas coisas. para isso. Uhum.
entendeu? Renata, pegando um gancho até de uma coisa que eu achei muito interessante que você colocou lá no Sumimpare e que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, né? Você usou uma frase que é o seguinte: o material não pode ser o objetivo da aula. E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes a ordem é inversa, né? O professor escolhe a aula pelo material e não pelo conteúdo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está aí acompanhando a gente. Engraçado que essa minha fala repercutiu muito, sabia? Eu Repercutiu achei demais. assim fantástica porque assim traduziu uma preocupação que eu tenho. Porque eu É, brinco, eu falo, gente, a gente não sabe nem o que almoçou ontem, você vai lembrar do material que trabalhou ontem, e ele acaba sendo um foco é, maior do que o próprio objetivo, né? e quando a gente escolhe a aula pelo material, a gente está esquecendo que a gente está lidando com seres humanos, que são os bebês, que têm Uhum. vontades. E quando você escolhe a aula pelo material, você acaba planejando uma coisa e na hora aquilo não acontece. E aí, se você planeja pelo material e não acontece do jeito que você pensou, você se perde. Quando você planeja sua aula em cima dos conteúdos, dos objetivos, das habilidades aquáticas, dos conceitos psicomotores, se aquele material não funcionar, você tem recurso para adaptar outra coisa. Uhum. Porque você sabe o que você quer, da onde Uhum. você quer sair, para onde você quer chegar com aquele bebê. Entendeu? Então você troca imediatamente ou de material ou de proposta, porque você sabe onde Uhum. você quer chegar. Então, uma coisa, as pessoas acham que para trabalhar equilíbrio só existe tapete. Para, entendeu? E aí também entrou uma paranoia que não se pode usar boia de braço. Como não, né? Como que essa criança vai passar a usar a boia de braço um belo dia que a família resolve para a piscina se ela nunca colocou aquilo ali? Como que Então, isso vai dar assim, segurança para ela, né? então vamos lá. Eu estou trabalhando equilíbrio. A boia de Uhum. braço é um material também de equilíbrio. E que dá autonomia. Só que é aquela coisa, mas vicia. Eu nunca soube até hoje de uma pesquisa ou de algum bebê internado em clínica de tratamento porque estava viciado em boia. Isso são mitos. Vamos parar com isso. A boia Uhum. é um material que é de flutuação, que ajuda o bebê na sua autonomia. Ele também trabalha equilíbrio. O tapete também trabalha equilíbrio. O macarrão também trabalha equilíbrio. Só que são equilíbrios diferentes. Mas Sim, é saber usar, né? se eu tenho naquele dia trabalhar equilíbrio com o meu bebê e o tapete não funcionou, eu tenho o tecido, eu tenho uma boia e depois eu reapresento aquele outro material Numa novamente. outra situação, né? Gente, olha, o bebê, ele ainda, mesmo com 3 anos, com 2 anos, ele não está totalmente maduro. Eu nunca vou esquecer um curso que eu fiz com a Josiane, mas isso tem Uhum. muito tempo, viu, gente? Que ela falava da visão que era unidimensional, bidimensional e tridimensional. O bebê, muitas vezes, não tem uma visão de profundidade. Então, a gente vai trabalhar essas questões de equilíbrio. O Uhum. bebê, às vezes, ele não quer fazer, ou ele se joga, porque ele não tem essa visão. Isso vai se desenvolvendo. Então, eu preciso entender disso Uhum. também. Até tem um documentário, gente, eu vou indicar na Netflix, que é O Mundo do Bebê, que é super recente, É fizeram muito vários legal. testes e tem, inclusive, Uhum. uma fala sobre profundidade de visual. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo ligado que não é só repetir exercícios. Então, quando você pega o material, eu vejo o professor já assim, chegando na piscina, catando um monte de Com aquele material, monte. ele não usa nem metade. Entendeu? Enquanto que o maior material do mundo é esse corpo nessa água. Que você primeiro tem que saber pegar esse bebê, ensinar os pais a pegarem esse bebê, trabalhar com esses bebês suave, intenso, para frente, para trás. Subir e descer é um trabalho de equilíbrio. Sim. E as pessoas ficam, tapete. Não exploram, né? Não Não exploram as exploram. possibilidades, né? E se você tirar o material de uma piscina para alguns professores, acabou, ele morreu Não como sabe professor. trabalhar, com certeza. Não. Então, Com isso certeza. é para a gente refletir.
E às vezes eu brinco com os meus professores, um dia eu vou deixar vocês todos sem material. Olha que minha piscina tem material pra caramba. Para vocês recordarem que aquela criança, cada criança pode ter 10. São 10 formas de trabalhar o equilíbrio. São 10 crianças diferentes. São 10 Sim. formas de leitura de corpo diferentes. E a gente não tem turma homogênea de bebê, tá? Não tem. Não existe. Difícil de outras idades de bebê, então nem se fala, né? Então Renata, a gente já está aqui já tá chegando estourando no tempo. finalzinho. Nós temos aí 5 minutinhos. Tem muita pergunta, né? O pessoal colocou muitas questões aqui super interessantes, mas infelizmente pelo tempo a gente não vai conseguir, né, abarcar todas. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado, vai. E aí, de repente, né, se a Renata depois conseguir responder mais alguma pergunta. Respondo. Mas é aquilo que eu falei, ela tá em live a semana inteira, né? A gente consegue encontrar aí compartilhando muito conteúdo. E para fechar rapidinho, Renata, uma pergunta que foi bastante reincidente no início, foi a questão da Covid. Né? Como que você acha que vão ser as aulas de natação para bebês daqui para frente? Só para a gente fechar. E aí, rapidinho, 2 minutinhos. Eu queria ter uma bola de cristal para poder saber. Eu acho que as nossas crianças voltam quando as aulas voltarem, tá? Uhum. Então, eu acho que... eu acredito que as aulas de bebês vão ser as últimas também das crianças a voltarem. Mas uma coisa, eu vou dar uma dica. Eu acho que a gente tem que se preparar para acolher esses bebês, essas famílias, dentro do distanciamento e da segurança da saúde adequado, mas sem perder a alegria, sem perder a doçura e flexibilizar um pouco o planejamento. Talvez mergulhar não seja tão importante no início, talvez seja mais importante os brinquedos cantados, trazer essa relação de humanização. E isso talvez seja muito mais importante pós-Covid do que fazer manipulações absurdas, grandes mergulhos. Talvez a criança precise de sentir essa água, viver essa água. Esquece um pouco o material, fazer essa relação da água, talvez seja o mais importante nesse momento. Renata, muito obrigada mais uma vez. Né, agradeço aí todos que ficaram com a gente até agora. A gente está aqui com 167 pessoas essa hora da noite, né? Então, ouvir a Renata aí é um prazer, né? Mais uma vez. Meu projeto te agradece muito, fala aqui em nome dos meus alunos que estão aí, né, assistindo a gente agora. Minha primeira professora de natação, ela está aí também assistindo essa live, que me legal. deixou bastante orgulhosa, tia Denise. Um grande beijo. E, Renata, muito obrigada mesmo, de coração. E que a gente possa se encontrar aí pelas piscinas aí. Olha, parabéns pelo projeto. O que vocês precisarem, não só de mim, mas de toda a ABPNI, Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. Todos nós estamos disponíveis, contem conosco. E se o que você precisar, conta comigo, eu respondo as perguntas. Se quiser que a gente faça depois uma segunda live, a gente faz. Não tem problema. Faz parte 2, estamos aí. Tá? Muito obrigada mesmo, parabéns. E a gente precisa realmente de gente pesquisando bebê, sim. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo e um grande beijo. Beijo para todos, obrigada. Até logo. Tchau.